Meu nome é Maria Luísa, eu tenho 17 anos e eu faço parte da dança do Ministério Jovens. O primeiro contato que eu tive com uma igreja, eu tinha uns 8 anos. Tinha uma vizinha minha que era líder do Juad, era ali em Canudos que eu morava, no caso. E eu lembro que eu via as crianças brincando de tarde e eu queria brincar junto. Aí eu pedi um dia pra minha mãe me colocar e ela me colocou. Só que eu não nasci num berço cristão, nunca me faltou nada. Sempre tive amor e carinho, mas enfim, não nasci num lar cristão. E aí eu lembro que conforme eu fui crescendo, acho que eu fiquei até uns 10, 11 eu acho, mais ou menos. Foi quando eu saí. Eu gostava muito de ir, mas eu estudava de tarde. E eu só tinha o final de semana para poder brincar com os meus amigos. E daí eu saí. Acabou passando o tempo. O meu processo de conversão mesmo, no caso, começou em 2020. Mas essa parte, quando eu tinha 8 anos, é bem importante, que foi uma semente que veio no futuro depois. Em 2020, começou a pandemia, todo mundo teve que ficar em casa, né? E foi aí que tudo começou. Antes da pandemia, no caso, eu era basicamente uma adolescente comum. Eu nunca usei nada de drogas ou bebidas, alguma coisa, mas eu, como muitos adolescentes de hoje em dia, que da minha idade e da época, eu ficava com algumas pessoas. Durante esse período ali, antes de 2019, 2018, teve um momento que eu tava com meu coração tão endurecido que eu deixei de acreditar em Deus, ou enfim, eu tentava mentir pra mim. Ao ver das pessoas, eu não fazia nada de errado. Eu obedecia os meus pais, fazia o que a lei permitia, digamos assim, não roubava, que nem as pessoas dizem. Mas eu não era feliz, no caso. Eu sempre me sentia sozinha. Eu depositava essa carência que eu tinha nessa prática que eu fazia e que não me preenchia, que cada vez só me deixava mais triste. Quando eu praticava a mesma coisa, era sempre nada mudava. Eu tentava preencher alguma coisa que não tinha como se preencher. Esse buraco só Deus preenchia, no caso. E em 2020, por ficar muito em casa, eu comecei a usar mais ainda as redes sociais, principalmente o TikTok, no caso. E nele eu vi uma menina que ela era cristã, tinha o perfil dela lá, e ela fazia vídeos falando sobre Jesus, sobre a vida dela. E eu comecei a ver aquilo, eu não sei o porquê, mas enfim, eu fui de uma certa forma tocada e eu já tinha essa ideia na minha cabeça, eu não sabia como, mas eu sabia que eu queria mudar e não queria mais fazer essas mesmas coisas, porque eu me sentia muito triste, era uma corrida dos ratos, sempre voltava o mesmo ciclo e nada nunca passava. E eu sabia que eu queria mudar, eu não sabia como. Ao longo desse período de 2020, fui sendo ministrada através dos vídeos dela. Ainda não estava frequentando a igreja, mas ali foi o início do meu processo de conversão. Eu lembrava um pouco também quando eu tinha 8 anos, fiz o Juad. Eu lembro que eu gostava bastante, mas por eu não entender direito o que significava, eu acabei saindo depois. E durante esse ano de 2020, eu comecei a me aproximar de Deus e eu falei com ele, tá, eu não vou mais praticar isso, porque eu entendi que isso não era certo e que não me preenchia e que eu só ficava triste. Passou todo o ano de 2020, no final de novembro mais ou menos, eu fui em uma festa de aniversário que era só para adolescentes. Eu sabia o que eu tinha feito e que eu não queria mais aquilo, mas enfim, eu deixei a minha carne falar mais alto que o meu espírito. E naquele dia foi a última vez que eu pratiquei isso e foi um dia horrível depois. Eu lembro que no outro dia eu só sabia chorar. Eu fiquei o dia inteiro chorando, eu fiquei com o rosto muito inchado, porque eu tinha prometido para Deus e eu falei que eu não ia mais fazer isso, e eu fiz de novo, e eu sabia o quanto aquilo me prejudicava, mas enfim, eu fiz de novo, mas eu fiquei arrasada, assim. E eu falei para Deus que, enfim, ia ser a última vez e foi. Depois disso, eu nunca mais fiz.
E nisso eu falei com a minha mãe. Eu já tinha falado com ela alguns meses antes, mas eu falei pra ela que, enfim, eu contei toda a história. Ela sabia que eu queria mudar e meio tempo de 2020 eu queria procurar uma igreja pra eu frequentar, enfim. E todas as vezes ela me falava as mesmas igrejas. Entre elas, uma era o MBCV, só que em todas elas eu colocava algum defeito. É muito longe de casa, essa tem gente que eu não gosto, essa igreja tem gente que me conhece e não gosta de mim. Enfim, todas eu colocava algum defeito, algum empecilho, no caso, que fizesse eu chegar. Acho que talvez um pouco por vergonha, mas eu tinha esse desejo. Passou um pouco tempo. Em janeiro, eu comecei a frequentar os cultos, tanto que eu tava com vergonha, que eu era mais tímida ainda, eu não peguei o presentinho quando teve no final. Acho que bastante gente às vezes faz isso por vergonha, mas não precisa ter vergonha. Eu frequentei todo o mês de janeiro e eu tinha idade ainda. Eu ia fazer 15 anos e eu queria voltar pro Joad, que eu sabia que era legal. Quando eu era criança, eu ficava olhando aqueles grandes de boné vermelho e pensava, meu Deus, imagina eu. Durante isso, teve um culto que eu tava sentada nas cadeiras e eu comecei a mexer nos papéis que tem atrás. E numa delas tinha uma listinha falando para colocar o nome, a idade, enfim, para se apresentar para a igreja, no caso. E eu peguei, tava no culto, fiz aquilo, falei, tá aqui, eu vou fazer. E nisso me chamaram no WhatsApp e eu fui direcionada numa quarta-feira vim no culto dos adolescentes. Tem o culto principal, mas também tem o dos adolescentes. E ali eu conheci um pouco dos líderes que estavam ali. Nesse mesmo ano eu tentei ir no Joy Camp, que ia ter por causa da pandemia, não teve o Acampa Verão. Eu não consegui porque já tinha esgotado os lugares, mas eu ia indo, tava começando a me envolver. E durante 2021 as atividades do intensivo foi remota, uma parte, a outra fiz presencial. Eu lembro que daí sábado eu colocava o meu telefone e ficava assistindo as atividades que tinha online. No dia 31 de julho de 2021 foi a minha cerimônia oficial, quando eu ganhei o meu boné. Nesse mesmo ano de 2021 eu frequentava bastante os cultos de domingo à noite. E eu sempre escutava bastante, às vezes, que o apóstolo vinha ou algum outro pastor para vir a se batizar nas águas. Eu sabia que eu queria aquilo. Eu acho que talvez eu poderia ter esperado um pouco, mas enfim, foi uma decisão importante na minha vida. Dia 28 de novembro de 2021 também foi o meu batismo. Eu tinha 15 anos e eu me batizei junto com uma amiga minha, que era do Joad. Em 2022, todo eu fiz o programa do Joad. Em 2023 eu tive que sair, né? Porque eu completei os 17 anos, mas foi um período bom. Eu gosto muito do projeto do Joad, eu acho que é muito lindo e alcança muitas crianças. Como uma sementinha foi plantada, foi importante aquela experiência que eu tive quando eu tinha 8 anos para isso. Eu entrei no Ministério Jovens, na parte da dança, que é onde eu tô hoje. Durante o Joad tem o Pacto de Honra, que é um compromisso que a gente exerce, que a gente concorda que até os 17 anos a gente não vai se relacionar amorosamente com alguém, porque a gente entende que o relacionamento, esse compromisso é visando um casamento. Muito triste, assim, que às vezes tem alguns adolescentes, a gente sabe que tem ao longo das várias bases que tem, não é só numa que isso acontece, mas que mesmo conhecendo isso, às vezes fazem essa prática ou fazem piadas com isso. E eu me entristecia bastante porque eu vivia aquilo e eu sabia que não era bom. E às vezes as pessoas não precisam experimentar, mas a vontade de Deus é boa. E se Ele diz que não, é por algum motivo. Eu aprendi isso ao longo desse meu testemunho. Eu mudei de vida. A maioria das práticas que eu tinha antes, tudo, a minha personalidade, a minha forma de falar, o meu agir, hoje ele preencheu esse buraco que era a minha carência, que eu depositava fazendo aquilo. Eu vivi muitas coisas boas, Deus me proporcionou muitas coisas que eu pedi também, através disso depois. E enfim, eu só posso dizer que Deus mudou toda a minha vida. Eu quero cada dia ter mais um pouco dele comigo também e evoluir cada vez mais, porque eu ainda experimentei só um pouco.